Hoje estou aqui, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Pai Antônio Carlos, homem negro batuqueiro. E eu tenho uma história para contar. A história de meus ancestrais que vieram da África. Chegaram nesse estado pelo Porto de Rio Grande. Negros vindos da África ou de outros lugares do Brasil. Vieram como escravo, principalmente na então próspera produção de charque de Pelotas, conhecida na época como Princesa do Sul. Quantas coisas trouxeram? Trouxeram na cabeça a lembrança de seus saberes, trouxeram seus deuses e seus rituais, que hoje faz parte da minha religião. Rio Grande, Pelotas, Bagé e Porto Alegre. Caminhos percorridos pelos descendentes de africanos no sul do Brasil. As nações do Batuque, a Umbanda e a Quimbanda. E há uma história a ser conhecida. Há uma história a ser contada. Batuque, Umbanda, Quimbanda. 3 formas religiosas distintas, uma mesma direção. A partir de hoje, o Nação apresenta em 2 episódios o documentário Caminhos da Religiosidade Afro-Rio-Grandense. O filme é resultado de um trabalho produzido através do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da URGS. Bom, a religiosidade afro-brasileira aqui no Rio Grande do Sul se apresenta como uma forma de religião que tem algumas peculiaridades. E a sua principal peculiaridade é o fato de que é uma forma religiosa, digamos, pouco concentrada, tecnicamente se diria pouco eclesificada, não tem uma Roma, não tem uma centralização. O que faz com que seja uma forma de religiosidade, digamos, muito plural, onde a forma do sagrado, ela, de certa forma, emana diferentes dimensões da vida. Então, qualquer pessoa tem uma dimensão sagrada dentro de si. Pedras têm momentos, podem ter momentos de singularização do sagrado. Forças da natureza, como árvores, plantas, etc., têm dimensões sagradas. Nós somos um só. Né? Mãe Terra, Pai Sol, a Lua, as águas, as estrelas, a noite, o dia. Esses somos nós. Para fazermos a caridade dentro da tradição, o corpo tem que estar pronto para receber esta entidade que vive entre nós como o vento que sopra aqui neste momento. Como esse sol que nos ilumina neste momento, como esta água que bate aqui na areia. O mais importante é que, na verdade, porque a religiosidade afro-brasileira não é concentrada, não cria uma forma de poder concentrada, ela permite uma certa proliferação de formas religiosas muito maior do que, ou com uma dinâmica interna muito específica e muito diferente das formas cristãs. E as pessoas demoram para entender isso. Uma pessoa antiga na religião de matriz africana só praticou matriz africana. Outra pessoa antiga na Umbanda só praticou Umbanda. E elas dizem isso. Os mais recentes que estão entrando nos terreiros já praticam as duas coisas. Já entram em terreiro que praticam as duas coisas. Que o caminho são semelhantes. Estão andando em linha paralela. O professor Ariolo, sempre para explicar isso, né,
tenho que me referir a ele, né? Sempre traz uma imagem que ele aprendeu com o pai de santo. Não, tem que pensar na mão e nos dedos da mão, né? Um não vive sem o outro, né? É um conjunto, né? Então, o batuque é a raiz. Nossos orixás é a natureza, se busca na natureza, é uma divindade. É uma divindade o orixá. E os espíritos da Umbanda, de Preto Velho e da Quimbanda são espíritos que já conviveram na Terra. O interessante é que a Universidade Afro-Brasileira no Rio Grande do Sul, na linha cruzada, consegue, de certa forma, manter esses espaços como espaços de práticas singulares e, simultaneamente, que podem acontecer no mesmo espaço de terreiro para as mesmas pessoas em momentos diferentes, na verdade, como pessoas diferentes. É como se fosse o mesmo corpo para práticas diferentes. O batuque se cultua os orixás, nenhuma outra entidade, portanto são as divindades africanas que são cultuadas. Na Umbanda, poderíamos dizer que no grande panteão afro-brasileiro, entidades que são pensadas como sendo, digamos, menores do que os orixás, os caboclos. Pombagira e Exu aparecem na Quimbanda como se estivessem dentro do panteão, numa forma mais próxima da dimensão humana. De todos os filhos, filhos do Brasil, filhos de fora, que seja um bom axé de muita alegria para todos. Na nossa religião, o tempo é o fundamento. O tempo de vida, o tempo que tu tem dentro da religião é muito importante. Muito importante. O que os pais e mães de santo devem ter? Muito respeito, saber ensinar, saber transmitir. Então a pessoa tem que haver uma preparação. Primeiro, a pessoa tem que frequentar a religião. Então ele tem todo um aprendizado. E um filho, para se aprontar, não é de um dia para o outro. Isso não existe. Ela é muito baseada na tradição oral e na repetição prática do cotidiano, porque é uma religião que se vive no dia a dia. Todo dia tu tem que fazer alguma obrigação para o teu santo, tu tem que acender uma vela, tu tem que varrer o terreiro. Eu sou pai de santo de fundamento, de dentro do quarto de santo de cozinha, eu não sou pai de santo de livro, eu nunca li livro e nem vou ler. Porque minha mãe de santo proibia a gente, ela ensinava um serviço e proibia a gente escrever. O fundamento religioso, a pessoa aprende a religião, é dentro do quarto de santo, trabalhando com o pai de santo. Primeiro tem que ir para a cozinha, preparar a comida do orixá e depois ir para dentro do quarto de santo. A religião é transmitida só na prática. A questão da oralidade e a questão dos fundamentos, né? E o fato de que, na medida em que não existe um livro sagrado, o retorno aos fundamentos é importante. Na verdade, é como se momentos das práticas sagradas reconstituíssem os fundamentos. É muito importante essa questão, porque quando se toca o tambor, né, quando estamos ali na coletividade, né, isso nada mais é que a memória, né, de que reviver aquela tradição, né, é ouvir o canto da ancestralidade. Claro que sempre vai ter pessoas, intelectuais internos e externos à sociedade afro-brasileira, que vão fazer um imenso esforço de sistematização dessa forma religiosa. Mas o processo pelo qual a sociedade afro-brasileira se constitui enquanto prática sacralizante vai sempre escapar a essa tentativa de sistematização num todo doutrinário, ordenado, escrito e que pode ser repassado de uma forma, digamos, sistemática. A responsabilidade de um babá e de uma Yalorixá é muito grande, porque nós mexemos com a vida de uma pessoa.
Nós temos a responsabilidade de melhorar. Várias religiões, né, entre elas as afro-brasileiras, oferecem serviços terapêuticos de saúde espiritual, serviços culturais, lugares no mundo para a gente se colocar, se situar. Também é importante para a construção da nossa identidade, né, do nosso lugar no mundo, né, enquanto pessoas, né, a nossa ética, os nossos valores, né. Essa questão da feitiçaria, ela sempre veio associado à questão do negro. Os nossos irmãos índios também sofreram isso, né? Porque se não era católico, não tinha alma, tinha que ser transformado. Se tu tinha uma vidência, se tu fazia alguma mistura com ervas para salvar alguém, para ajudar alguém, tu era feiticeiro. Maldade está nas pessoas. Ninguém está dentro da cabeça da pessoa para saber o que a pessoa está pedindo. Se está pedindo, essa vela é para a minha saúde, essa vela é para o estudo do meu filho, essa vela é para mim ter clareza no meu trabalho. As pessoas nunca conseguem imaginar que é para a recuperação de alguém que pode estar num hospital, que é para alguém que está precisando de um emprego, que é para alguém que está sentindo uma dor. Os orixás vêm da onde? Eles vêm do sol, eles vêm da lua, eles vêm das estrelas, eles vêm do ar, eles vêm da chuva, eles vêm do vento. Ele está na beira de uma água, ele está numa pedra, ele está na terra. Os orixás são as forças da natureza, né? É o fogo, é a terra, é o mar, é a natureza, é a nossa fala. Tudo que a natureza produz, cada coisa que a natureza produz pertence a um orixá. Como o orixá é a natureza, nós alimentamos o orixá com todos os alimentos da natureza. Tudo que a natureza produz, cada coisa que a natureza produz que vem da terra pertence a um orixá. As nações que vieram foi Jeje, Ijexá, Oió, Cabinda, Grefê e Moçambique. Foi essas 6 nações que vieram para o Rio Grande do Sul. A minha nação veio de Cabinda, o Jeje veio de Jeje, o Oió veio do Oió, né? Então cada um trouxe uma nação, cada um tem o seu ritual, nem todos nós trabalhamos iguais, nem todos nós cultuamos o orixá da mesma forma. Cada um tem sua forma de cultuar o orixá. As diferenças não são nas rezas cantadas, são nas feituras do orixá. As festas para o público ver são todas iguais. A festa que é do outro dia para o público vir, abraçar o Pai de Santo, comemorar aquela data, é igual. Os dias anteriores que se faz obrigação por orixá, a diferença está dessa porta para cá. Dali para lá nós são todos iguais. Então é só as iniciação. O demais, todo ele é igual. A gente faz as nossas obrigações e a gente senta o nosso urumalé. O que é o nosso urumalé? São todos os nossos orixás que pertencem ao nosso pai, né? Eu sou filha de pai Oxalá e o meu pai tem todo um urumalé. Tem uma mãe Iemanjá, tem uma mãe Oxum, tem um pai Chapanã e vai até o pai Bará, né? Que faz parte daquele urumalé, daquele orixá que é da minha cabeça.
Nação está apresentando Caminhos da Religiosidade Afro-Rio-Grandense, um documentário sobre as religiões de matriz africana praticadas no Rio Grande do Sul. Aqui dentro tem o bem instruído, o mais instruído, tem o advogado, tem o médico, tem o engenheiro. Todas as pessoas entendem as palavras que eu digo. Eu sei que eu posso, materialmente, eu não sou ninguém. Eu sou um pedaço de pedra que está aqui, mas depois termina e se foi. Não existo mais. Mas uma coisa eu tenho certeza para vocês. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas o que eu faço para mim é o melhor. E vocês também. O que vocês fazem para vocês é o melhor. É ter fé, ter confiança no orixá. Eu tenho muita confiança no orixá. Eu peço para o orixá e o orixá me põe nas minhas mãos. E não faço religião por fazer. Eu vivo dos pais, os pais me alimentam, os pais me mantêm. E eu quero muito vocês, eu sempre digo para vocês, a mãe carrega o filho no ventre e o pai carrega o filho no coração, é onde eu tenho vocês. A gente, por exemplo, a gente faz obrigação religiosa uns dias antes, uns 4 dias antes, 4 dias seguidos, e tem um dia que a gente comemora o aniversário da casa. Nós estamos fazendo uma festa para os nossos orixás, que eles trabalharam tanto para nós o ano todo, que a gente vai homenagear eles fazendo uma festa em agradecimento que eles nos proporcionaram, que nos deram. Se abre as portas para nossos amigos, nossos irmãos de religião de outras casas, vir nos abraçar, nos desejar felicidade e comemorar com nós. Tomar uma água, como se diz, comer uma comida do orixá que se faz, né, com as galinhas, os 4 pés, receber esse axé dos orixás. Nós cantemos para o orixá, nós rezemos para o orixá, entendeu? Nós rezando para eles, nós estamos chamando eles para eles virem nos ajudar. Então, por exemplo, a gente pede licença antes de rezar para o orixá, saudando. Só que o Iorubá, aqui no sul, tanto no sul como no Brasil inteiro, ele é misturado, ele não é um Iorubá puro só de uma região da África. É um pedaço de uma região, um pedaço de outra e um pedaço de outra. No Brasil, ninguém fala Iorubá de uma região só. A gente fala Koba, Laru, Exu, Lalupo. Koba, Laru, Exu, Lalupo. Oni, Exugué. Oni, Exugué, Exubi. Exu Talabi, Lodebau, Exu. Exu Dari, Exu Biomi, Exu Assanã. Oniogue Odo, Olocofanixe, o Milalupa, o Agoienixe, o acesso me chorou, Oniexulodebanixe, Onixereremi, o Alabini, demos seu axé, meu pai, Agoia, o Mojubacoba, Lalupo. A gente está pedindo permissão para cantar para ele, para Bará. Cada um vai ser o seu. Oniexulodebanixe, Onixereremi, o Alabini, demos seu axé. Agoia, o Mojuba, Cobalarojo! Nós estamos cantando, rezando para o orixá e tocando o ilu, que aqui no sul o tambor chama-se ilu. Então estamos batendo o ilu e o pessoal está dançando como as características do orixá que está cantando. Por exemplo, o bará se leva com a mão assim, significa chave. Para Ogum se dança assim, significa espada.
Os orixás, nós existimos orixá de Bará ou Oxalá, que se chama todo Urumalé, toda a África dos orixás, né? Então o primeiro orixá é o orixá Bará. O que é Bará? Qual é a atividade do Bará? A atividade do Bará é única e exclusivamente para estar na porta da casa, para abrir os caminhos da casa e abrir os caminhos da pessoa. Por isso que a gente tem aquela casinha na frente que é o guardião da casa, que é o orixá Bará Lodê com algum avagã. Esses dois orixás são os que abrem os caminhos. Depois vem o Pai Ogum. Pai Ogum vem sempre junto com o Yansan, que são dois orixás das espadas guerreiros, espiritualmente, né? Então, o orixá que nos defende de todas as demandas. E o que eles são? Eles são protetores do Ogum, de policial, Yansan, dos trovões. Orixá Xangô é o orixá da justiça, é o orixá da comida, para não nos deixar faltar o pão de cada dia, todos os dias, e nos livrar das injustiças. Orixá Odé é o orixá da caça, é da dos pulmão, doença dos pulmão. Orixá Obá é a dona do movimento, é a dona da navalha. Com a navalha dela nos corte todas as bruxarias, feitiçaria, e a dona do giro, da roda do giro, que ela possa nos dar um giro na nossa vida. Orixá Ossanha é o orixá nosso médico de medicina, o orixá Ossanha, e o dono do dinheiro. Orixá Chapanã é o orixá das doenças, das chagas, e o orixá da vassoura. Então tudo que sai na nossa pele se trabalha com orixá Chapanã. E para varrer os inimigos, que é o dono da vassoura. A Mãe Oxum é o orixá do brilho, da alegria, da felicidade. Aí já vem a alegria, né? Aí já passa a ser alegre. O Oxum é um orixá muito alegre, ela é dono do ouro. A Mãe Iemanjá é a mãe dos orixás, é a nossa defensora, é a nossa advogada espiritual, é a orixá que comanda o pensamento, ela é dona do nosso cérebro, ela que comanda o nosso pensamento, ela é a mãe dos orixás, é a nossa mãe. E por último é o Pai Oxalá, é o orixá, que os orixás todos estão trabalhando, a gente pede para aqueles orixás todos de Bará até a Mãe Iemanjá. Então, quando chega no Pai Oxalá, é ele que dá a palavra final, sim ou não. Que nós somos cabeça e corpo e pé. Lógico, tem nossos corpos, nossos braços, tem passagens, se chama passagem. Mas o orixá que talvez tu queira falar assim, manifestar. Isso. Esse é o orixá do nosso ori, da nossa cabeça. E esse é o orixá que se manifesta. O batuque sacraliza dimensões que são fundamentalmente articuladas com forças da natureza. Então, é pensar a sacralidade das formas naturais. Na semana que vem, o Nação apresenta o segundo e último episódio do documentário Caminhos da Religiosidade Afro-Rio-Grandense. Um grande abraço e até lá!
Brasil, 13 de maio de 1888. A Lei Áurea é assinada pela Princesa Isabel, decretando assim a abolição da escravidão no país. Um dia histórico para o povo brasileiro, um primeiro passo a pôr fim a um dos capítulos mais tristes da humanidade, o regime que impôs aos africanos e a seus descendentes a privação do direito de ser cidadãos. Entretanto, a liberdade, em sua mais intensa plenitude, ainda hoje é um sonho a ser conquistado pelo povo negro no Brasil, gigante país das Américas, levantado, em sua grande parte, pelo sangue, suor e pela alma dos antigos cativos. No programa de hoje vamos assistir a segunda e última parte do documentário Caminhos da Religiosidade Afro-Rio-Grandense, um panorama sobre as religiões de matriz africana praticadas no estado, e que traz também uma reflexão sobre a importância dessas religiões enquanto patrimônio cultural afro-gaúcho. Porto Alegre, 13 de maio de 2011. Passados mais de 120 anos da abolição da escravidão no Brasil, a alma dos antigos escravos africanos ainda vibra nas mais distintas manifestações da cultura afro-brasileira. Em todo o Brasil, mulheres e homens celebram esta ancestralidade de diferentes formas, como a dança, os ritmos musicais, as comidas, a maneira de pensar e falar, ou na sua própria espiritualidade. A Umbanda é religião de matriz africana, que preserva a devoção dos antigos, que, sobre a bênção do grande Pai Oxalá, se fazem presentes no mundo. Saravá, preto velho! De maio, neste dia, é sempre bom lembrar e homenagear os nossos ancestrais. Isso para nós é muito importante, manter essa cultura viva, que é a tradição de matriz africana. Então, dançar, cantar e tocar os nossos tambores, porque para eles foi uma luta muito grande. A questão dos mais velhos é a questão do respeito. Quando se conversa, quando se fala, quando se chega na frente de um preto velho, já se sente aquela luz, aquela tranquilidade. Então, para nós, os pretos velhos são como uma pedra muito preciosa. E quem dera que todo o povo de matriz africana realmente tivesse esse respeito, este carinho pelos mais velhos, que é o nosso povo preto velho. A alegria que reflete sobre todos nós neste dia é de estarmos ali todos juntos, recebendo essa bênção, recebendo esse amor, este carinho, né, dos nossos pretos velhos. E é um momento também de reflexão, de refletir que a questão da desigualdade, né, e a questão de liberdade, ela não está presente só na questão do negro. Então, este dia é um momento importante de se refletir e se buscar ajuda, porque ainda sofremos as chibatadas deste sistema opressor que aí está.
te torna um umbandista quando tu já tem, isso já está em ti. Tu começa a ter visões, previsões, coisas que vão acontecendo. E tu procura ir trabalhando isso. E tu não vai procurar isso num livro, tu vai procurar isso num caboclo, num preto velho, que vai te explicar, vai olhar com carinho e vai dizer: olha, aqui existe uma espiritualidade bastante avançada, né? Que é a questão da chamada mediunidade. A nossa Umbanda vem a ser o quê? Espíritos, né, de índios, que a gente usa muito das ervas, aqueles conhecimentos dos índios, dos escravos, dos negros escravos, né, que já partiram. Então, toda aquela força de energia dos nossos antepassados. A Umbanda, né, ela já é mais sincrética, né? Ela traz elementos, né, indígenas também, né? Principalmente em todo esse trabalho das garrafadas, né, dos chás, desses tratamentos com ervas que são, né, que são indicados pelos caboclos, aí, pelos pretos velhos de Umbanda, né? Para nós, todo dia é dia de preto velho, todo dia é dia da mãe Iemanjá, é dia da mãe Oxum, enfim, é dia de todos eles. Dia de Oxalá é todos os dias, além dos demais dias, dos 365 dias do ano em que nós nos dedicamos, temos um dia todo especial, né, que nós prestamos as nossas homenagens. Nós temos o dia 2 de fevereiro, né, a mãe Iemanjá. Nós temos o dia 12 de outubro, mãe Oxum, e dia 8 de dezembro também a mãe Oxum. Nós temos São Cosme e São Damião, que é o mês de setembro. Nós temos São Jorge, que é no mês de abril. Então são várias datas especiais. De certa forma, a Umbanda representa uma resposta a um cristianismo que é hegemônico, que de certa forma não está numa relação simétrica e ao mesmo tempo tem um acontecimento ali entre os dois, porque cristianismo e as formas religiosas afro-brasileiras, elas estão em relação. A questão da incorporação, ela não pode se dar assim de qualquer jeito, qualquer hora, em qualquer lugar, de um dia para o outro. Então, aí que começa o trabalho da cacica, da dirigente espiritual ou da chamada mãe de santo. Por quê? Porque ele entra para casa, no caso, o terreiro, ele começa a ter o aprendizado, ele vai conhecer as ervas, no caso da Umbanda, ele vai conhecer as ervas, ele vai conhecer os pontos, ele vai conhecer as entidades, ele vai conhecer o tambor, como é que é preparado, como é que se faz um tambor, como é que se faz um agê, que são os instrumentos que ajudam a concretizar o ritual da mediunidade. Na Umbanda, a gente não usa como orixá, não se chama orixá, se chama de mãe ou as caboclas. Aí nós chamamos a mãe Iemanjá, a mãe Oxum, a cabocla Jurema, a mãe Maria. Há uma diferença. Ou o pai Ogum, pai Joaquim, pai Manuel, pai Oxóssi, pai Ogum Beramar, e assim vai, porque são vários. Eu poderia dizer muitos outros, mas são muitos para nós. Eles não estão na nação. Interessante, né? Eles estão muito mais, e sim, presentes na Umbanda, que é o pai Joaquim, o pai Bastião, o pai Serafim, o pai João, a mãe Maria Conga, a tia Maria, a tia Anastácia, a vovó Caetana. São
inúmeros. Exu seria uma reverência ao Bará. O Exu é aquela entidade que abre o caminho, que limpa, bom, deixa o caminho livre para que nós possamos trabalhar. O povo cigano é aquele povo que todo mundo conhece a história, de estrada em estrada. Esse povo é muito bom. Sabe por quê? Eles não têm pátria. Ninguém os governa, isso é muito bom. É um povo que traz amor, que traz o dinheiro, que traz a paz, a tranquilidade. É um povo alegre, um povo festeiro. O Nação está apresentando Caminhos da Religiosidade Afro-Rio-Grandense, um documentário sobre as religiões de matriz africana praticadas no Rio Grande do Sul. O início da nossa Umbanda é com os Exu. Temos caboclos, guerreiros, pretos velhos, os cosmes, as crianças. Isso é a nossa Umbanda. E os Exus, hoje, já estão evoluídos, então nós temos o lado da Quimbanda. Isso não quer dizer que o Exu não venha na Umbanda. O Exu vem na parte da Umbanda e vem cruzado na linha de Quimbanda. É o mesmo Exu. A Quimbanda, ela vem de uma linha da Umbanda, né? Antigamente, nos rituais de Umbanda, tinha a linha do preto velho, a linha das crianças, a linha dos ciganos, a linha dos caboclos e tinha a linha dos Exus, né? E os Exus seriam, né, uma determinada classe de espíritos, né, que veriam na última gira da sessão para limpar o salão, para tirar todas as energias negativas, né? Na Umbanda, as entidades chegavam no final da sessão, descarregavam o terreiro e iam levar a cachaça na rua, o copo d'água que ficava na porta, com o ponto do Exu riscado. Exu, eles vêm para servir, eles são subordinados, né? O Exu não é o anjo de guarda da pessoa. Ele é uma entidade subordinada para trabalhar para os grandes, para as cabeças. Eles são mensageiros que vêm na Terra para trabalhar. E hoje o Exu está com muita força. Porque todo ilê, toda casa tem um dono. Não é o Exu que vai ser dono que vai comandar. Não, ele é subordinado. Não são demônios. Exu não faz mal para ninguém. Às vezes as pessoas em desespero, carência ou maldade, sabem que o Exu trabalha rápido. E eles então acendem uma vela e diz: eu quero que tu tire o trabalho do fulano. O Exu não vai fazer isso. É o pensamento das pessoas. E não tem demônio porque a cor é vermelho, porque Exu tem guampa, porque Exu tem rabo. Não tem nada a ver.
já vamos entrar o mês da primavera com o nosso coração cheio de alegria por receber este grande axé de quimbandeiros, de Exu, de Pombagira, de toda a linha de Exu, que todos os Exus são rei, todos os Exus são maravilhosos, não tem o mais bonito nem mais feio, tudo é uma cara só. Diz que Exu não tem dente, Exu tem até de ouro. Eu, na minha casa, tenho pessoas que frequentam a minha casa, na minha sessão, 40 anos. Todas as segundas sentam ali na assistência e esperam aquele conforto. Aquilo ali é uma confiança, é um remédio para as pessoas da assistência. Então, a nossa sessão de caridade é a parte do trabalho de Exu. O meu sacerdote pode ser pai de santo, cacique de Umbanda ou chefe da Quimbanda. Porque na Quimbanda é feito um outro ritual, né, chamado de encostar o Exu, né? E aí, a partir desse momento e dessa série de rituais que são realizados, né, esse médium, esse sacerdote, ele também pode fazer sessões de caridade com os Exus e pode desenvolver outras pessoas que queiram se vincular à linha do Exu, né? E tudo isso no mesmo terreiro. Dependendo da época do ano, do dia da semana, da festa que tem que ser realizada, o terreiro é todo transformado. A minha festa no Cruzeiro é dentro do Reino do Céu Sete, né? Antes a nossa festa no Cruzeiro era Cruzeiro de Mato. Mas a força dos Exu é tão grande que hoje é encruzilhada na rua, né? É uma essência, uma magia do Exu que teve esse alcance de chegar até esse canto dele. Houve essa inovação na forma de se fazer o transe do Exu, né? Dele se incorporar, dele se apresentar no mundo, né? E aí por isso houve essa migração para uma linha ritual separada da Umbanda. A Quimbanda dá uma outra resposta, dá de certa forma uma resposta que singulariza formas marginais e torna possível pensar a sacralidade do marginal, das formas das margens. Na verdade, o que está presente ali, nós poderíamos pensar, na cidade afro-brasileira, como formas de se praticar a existência e se praticar a sacralidade da existência. São um conjunto de práticas, na verdade, que tem dimensões que são filosóficas, tem dimensões que são políticas, tem dimensões que são estéticas. De certa forma, tem dimensões fundamentalmente sagradas. O que está em jogo é sacralizar a existência, ou como a existência nos acontece enquanto algo sagrado. Quais são as principais dificuldades das religiões afro-brasileiras na atualidade, né? Aqui em Porto Alegre, pelo menos, né? Eu acho que a principal questão é o desrespeito que as religiões afro-brasileiras, né? O adepto, praticante das religiões afro-brasileiras sofre, né? Porque, né, há um desconhecimento, né, do que são as religiões afro-brasileiras, né, do que é o batuque, do que é Umbanda, do que é Quimbanda. Muitas pessoas associam até associam com práticas maléficas, né? Eu acho que a casa de religião é um local que tu vai acolher, que tu vai abraçar as pessoas, que tu vai orientar as pessoas, mas não colocar um branco, abrir a porta e ficar lá dentro.
Porque nós temos que parar, nós que cultuamos a religião matriz africana e temos casa de religião matriz africana, com aquela coisa de assim, a minha religião eu posso fazer uma mercadoria de troca. Eu vendo uns minutos de alguma coisa e ele me dá o dinheiro. Todas essas entidades, né, desde Cosme e Damião até a Falange de Exu, única e exclusivamente vem ao mundo através do nosso corpo, da nossa incorporação, para trazer paz, para trazer amor, para trazer uma palavra de carinho, para trazer uma palavra de conforto, fazer com que os seres humanos sintam-se melhores. Ultimamente tem aparecido a forma da acusação vinda por parte dos defensores dos animais de que a sociedade afro-brasileira pratica uma forma de maus trato aos animais. Na verdade, esse tipo de acusação revela da parte do acusador, em primeiro lugar, uma arrogância e um autocentrismo muito grande. As pessoas sempre dizem, mas para que judiar dos animais, estão maltratando os animais, matando os animais. Bom, e a carne que a gente consome, sabe? Há que matar esses animais para que as pessoas possam se alimentar, e isso não é criticado. O teste de animais, né, para questões de remédios, ou então em testes de produtos cosméticos em animais, as pessoas não se lembram disso, né? O fato da acusação vir de fora, e não de uma percepção interna, e não de uma pergunta interna que faria com que o acusador se situasse enquanto estando numa província com algumas possibilidades de significação que são diferentes do afro-brasileiro, então dão conta da dimensão da relação de colonialidade em que a sociedade afro-brasileira ainda se encontra. Dão conta da dimensão do racismo que se impõe sobre os praticantes da sociedade afro-brasileira. Por que as pessoas não podem exercer a sua prática religiosa que acredita no abate cerimonial, onde toda essa carne é consumida pela comunidade? Né? Não há o desperdício de carne. E outra coisa, eu vou dizer, eu sempre digo isso em todos os lugares que eu vou, é a única religião do mundo que tu vem assistir um ritual a noite toda e tu te alimenta a noite toda. Que as pessoas que se alimentam, vão, voltam, ficam mais um pouco, vão lá, se alimentam mais um pouco, é a única religião que alimenta a pessoa. Tu tá assistindo um ritual, tu está recebendo uma força positiva espiritual e ao mesmo tempo está alimentando tua matéria também. Elas não pensam em toda a filosofia de vida que tem por trás disso, que é muito bonita, que é muito séria, né? Que respeita muito o lugar das outras pessoas no mundo, né? Enquanto o seu próprio lugar não é respeitado. Então, o que nós percebemos é que cada vez mais a militância do movimento negro, o ativismo antirracista, se aproxima da sociedade afro-brasileira porque precisa defender esse espaço como forma de defesa da própria dignidade do ser do homem negro, estando estritamente associado a uma herança filosófica, um patrimônio cultural e religioso que é tão importante ao negro brasileiro como Aristóteles, Platão são importantes para um acadêmico, um filósofo ocidental. Da mesma forma, nós temos um legado, uma filosofia que emana das formas religiosas africanas, que fazem com que, independentemente de você acreditar na existência do orixá, você não precisa acreditar na existência do orixá, mas o fato de se ter um modo de pensamento em que o sagrado é pensado como plural, em que o sagrado é pensado como imanente à natureza. Isso é uma forma de filosofar, é um patrimônio, portanto, é uma possibilidade outra de filosofar. Você que acha que a religião de matriz africana é ruim, entre, veja com os olhos do coração, o orixá é lindo, os caboclos são maravilhosos, né? E a gente tem um axé muito bom para dar para as pessoas. Só se permita e entre. Não para ser iniciado, entre para conhecer. Não fale de uma coisa,
Não fale de uma religião que você não conhece, né? Se permita, conheça culturalmente a nossa religião. Não fundamento, mas culturalmente. Porque nossa religião é a base de todas as religiões. Axé. E aí, gostou do programa? Na semana que vem a gente está de volta. Um grande abraço e até lá! Boticário, a marca preferida para presentear. Quando se cria a agricultura por ser sazonal,
ela tem um tempo de maturação, né? O trabalho de plantio e de colheita é extenuante, mas o período de espera entre o plantio e a colheita era o que garantia um ócio entre as pessoas. E esse ócio, então, acabou sendo suplantado pelas artes, né, como o teatro, por exemplo, o artesanato e também a religião. Então a religião ela acaba aparecendo, começa a ficar mais estruturada, começa a ficar mais complexa a partir da criação, né, da invenção da agricultura. E é por isso que, por exemplo, os rituais mais celebrados são os rituais de colheita, os rituais que acontecem após a colheita. E isso vai acontecer em todos os povos do mundo, inclusive os africanos. É preciso salientar, deixar bem vívido em nossa memória, em nosso saber, ainda que em obviedade, que a África é um continente. Um continente tal qual a Europa, tal qual a Ásia, tal qual a América, provido de nações sofisticadíssimas, de nações com culturas próprias, com língua própria, com uma economia própria, e que é natural que houvesse o conflito entre si. É natural que houvesse conflito entre si. Eu digo isso porque eu nunca vi maledicência, não vi na escola e entre os nossos mesmos a falácia de que a escravidão era um projeto já no continente africano, né? Ou seja, negro escravizava negro. Mas eu nunca vi ninguém falar isso quando a gente estuda o expansionismo do Império Romano, exemplo, né? Os domínios napoleônicos, né? O domínio da Inglaterra sobre a Escócia, aquela região toda ali, Dinamarca, né? E é natural que branco também escravizou branco. Por que se dá toda essa evidência quando se fala em negros? Aliás, negros, nós negros no continente africano, antes da diáspora, só percebeu que era negro a partir do olhar eurocentrado, né? A partir do que o branco começou a olhar e chamar ele de negro, porque fora isso era perfeitamente normal. Então isso tem que estar bem vívido em nosso saber, para que a gente não caia nessa armadilha. Dizer, mas negro já escravizava negro, perfeito, mas era um outro formato, se socializavam, né? Poderiam casar. Porque a gente precisa também lembrar que o culto aos orixás na África, ele é familiar, e o culto geralmente é a um orixá. De forma geral, o culto é a um orixá. Então existe uma família que cultua, por exemplo, Iemanjá. A pessoa dessa família que veio para o Brasil na condição de escravizada, ela vai continuar cultuando apenas Iemanjá. E daí então foi a fusão desses vários cultos que formou a estrutura do candomblé, do nagô do Recife, do tambor de Minas no Maranhão, da macumba no Rio de Janeiro e do batuque no Rio Grande do Sul. Então é a fusão de vários cultos, né, do culto de várias divindades africanas, que vai gerar essa estrutura. E quem vai ficar de guarda desse conhecimento, dessa sabedoria, dessa tradição, é a Ialorixá e o Babalorixá. Eles vão ser então o centralizador desses cultos. Então, se na África existia um sacerdote para cada culto, para cada orixá, no Brasil vai existir um sacerdote para todos os orixás, que vai cultuar todos os orixás, vai ser responsável pelo culto de todos os orixás. A relação entre as vindas dos Jejes, de cultura Afon, e os Urubás, de cultura Nagô, se dava diretamente por esse conflito. À medida que os Urubás se estabeleciam com poderio maior bélico, econômico,
uma relação mais apropriada, sobretudo com a Europa, veio um lote maior de gente, e assim vice-versa. Quando os gentes se estabeleceram com poderio maior bélico econômico, veio um lote maior de esportes de guerras, ou seja, um lote maior de Yorubá, como a gente pode ver aqui nessa foto. Lá no Dahomey, os franceses negociando arma de fogo com os gentes, né, com os Fons. Provavelmente seja as últimas levas de seres humanos escravizados vindas da África, que eram os Yorubás.